tudo bom, Marcelo? Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, por ter aceitado ser o nosso entrevistado. E eu também gostaria de agradecer ao professor e ao Alex, que é o monitor aqui, que está ajudando a gente. E eu vou apresentar aqui as meninas para vocês. Essa é a Manu, a Ingrid, a Carla e tem a Emanuele, que está ali nos bastidores. E Legal. eu queria perguntar, quem é você e por que você começou a desenhar? Então, eu sou o Marcelo aí, prazer para todo mundo. Obrigado pelo convite aí, obrigado pelos monitores, pelos professores e pelo interesse de vocês aí, tá? De conhecer um pouquinho mais da minha história aí. Eu sou o Marcelo, como já falei. Eu comecei a desenhar única e exclusivamente porque eu queria ser um quadrinista, né? Eu gostava muito de animes, quadrinhos, essas coisas bem de nerd mesmo, quando eu era bem moleque. Então, eu diria que um pouco disso veio da introspecção ali, né, de uma vida um pouco mais fechada ali, sem muitos amigos. É, a Cris, ela comentou, né, que ela é minha conterrânea de Salvador. Então, quando eu era moleque, eu saí cedinho de Salvador. Então, isso acabou, de certa forma, me isolando ali dos amiguinhos, da família e tal. Então, eu saí lá da Bahia, né? E eu vim justamente para o completo oposto do país, né? Que é o sul. Então, foi muito difícil minha adaptação aqui. E nisso eu me sentia bastante isolado e esses mundos, né, esse escapismo dessas histórias, dos quadrinhos, de você ter a possibilidade de viver num universo onde você mesmo cria ali, você é meio que o seu criador ali, só existe você e tal. Então era uma coisa que me animava bastante de fazer e eu fui cada vez mais perseguindo esse caminho aí. Então foi basicamente isso. Acabei me estendendo um pouquinho, perdão. Não, tranquilo. A gente gostaria de começar a falar um pouco da sua vida pessoal e a gente gostaria de saber qual foi assim o gatilho para você ter começado a desenhar e por que você quis melhorar, assim, para se tornar um profissional mesmo. O gatilho foi basicamente porque eu queria fazer os quadrinhos, né? E melhorar é porque eu não iria conseguir fazer os quadrinhos se eu não fosse bom, né? Senão ninguém ia ler aquela porcaria. Não que, assim, não que só a qualidade artística que determine se a pessoa vai ler ou não, mas, né, ajuda bastante. Basicamente foi por isso. Resumindo a história. Quando você começou ali a criar, né, a desenhar, fazer os quadrinhos e tudo mais, você imaginava que isso ia virar uma profissão, que você ia... Com certeza. Com Com certeza. Eu não certeza, né? imaginava nada diferente disso daí, né? Não tinha nenhum outra vontade, por assim se dizer, né? Por mais que a realidade ela se impõe às vezes. A minha vontade era que isso não acontecesse, né? Que eu conseguisse ser um quadrinista aí e fosse isso. Muito legal. E por acaso, assim, quando você começava a desenhar e a criar, você já tinha essa ideia de repertório quando você começou a se desenvolver? O que, que você gostava de assistir, assim, e tudo mais? Ah, então, eu curtia muito os animes ali, mas na questão de, assim, repertório no sentido do conceito ali, né, para que você consiga desenhar bem, para que você domine o desenho ali, eu era basicamente uma batata, assim, né? Eu só olhava ali, pô, via, sei lá, o Naruto ali, o personagem que eu achava legal, eu ia tentar fazer igual ali, né? E a gente sabe que essa não é a melhor forma de você aprender a desenhar, né? Não é o caminho mais curto ali, né? Porque o cara que criou aqueles personagens, ele teve uma trajetória, ele trilhou todo um caminho que se você tentar fazer o que ele está fazendo direto ali, você não vai conseguir porque você, obviamente, não tem a bagagem que ele tem, né? Então é basicamente ficar dando murro em ponta de faca, que foi o que eu fiquei fazendo aí durante alguns anos e me custou caro aí essa teimosia aí, essa ignorância, por assim dizer. Mas foi basicamente isso. Sim, entendi. Mas também é aquilo, né? A gente só aprende fazendo. Então, Sim, acabou que sim, tudo isso aham. serviu de aprendizado, né? Aham, com certeza. O erro ele faz parte da caminhada do artista, né? Por mais que seja um caminho que ele é tortuoso, eu diria que dá pra gente seguir, né? Porque a gente tem muita pouca referência sobre os artistas, assim. Então, por exemplo, na escola, uma escola ela forma, sei lá, 10 engenheiros, forma 20 programadores no ano ali, né, no terceirão lá.
ele deve formar o quê? Um médico, aí joga lá o médico na plateia, ó, no outdoor, assim, estampa a cara do aluno, assim, nossa, virou médico, né? Mas muitas vezes aquela mesma escola, ela passa anos, décadas ali sem formar um artista, né? Sem formar uma pessoa que consiga se expressar. Então, a gente não tem referencial, né? Tanto eu como vocês, eu também imagino, que quando começaram, não tinha exatamente uma pessoa para olhar e falar assim, não, o cara fez isso, 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 então ele conseguiu, saca? Então, juntando com o que você falou de errar é preciso para a gente chegar no caminho, infelizmente, quando a gente não tem esse referencial, fica ainda mais difícil, né? Porque a probabilidade da gente cometer um erro é muito maior e também tem o fato de que, como artista, nem adiantaria você tentar seguir exatamente o mesmo caminho de outra pessoa, porque isso levou aquela pessoa, né, aquela abordagem, aqueles objetivos, aquela comunicação que ele teve como artista, né, do jeito dele se expressar, levou ele para aquele caminho. Então, se você não é aquela pessoa. Então, se você tentar trilhar exatamente aquele caminho, possivelmente não dê bom para você, porque você não é aquela pessoa, né? É bem complexa essa questão do caminho do artista. Existe até um livro sobre isso. Não sei se eu tenho ele aqui, mas enfim, se eu encontrar ele aqui por perto, eu aviso vocês. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho ele aqui, sim. Esse livro é bem legal. Ai, meu Deus. Aqui, ó, O Caminho do Artista. Ai, que Recomendo muito aí para quem quiser. Ele passa, inclusive, exercícios práticos para vocês encontrarem seu caminho, trilhar o caminho de vocês, esse tipo de coisa. Deixa eu só arrumar minha estante aqui que eu acabei. Minha estante não, né? Uma pilhinha de livros que eu tenho aqui do lado, mas é isso. E como você falou, né, que desde cedo você já sabia que você queria ser quadrinista, como que a sua família reagiu? Porque tem pais, né, que tem aquele negócio de quando o filho fala que vai seguir um caminho da arte, fala, pô, você poderia fazer qualquer coisa, ser médico, ser advogado, você quer ser Sim, sim, artista. sim. Como é que foi? Sim, sim. Então, no caso dos meus pais, o meu pai, ele era bem doidão, assim, por assim se dizer. Então, ele era músico, ele fazia escultura, ele era dessa vibe, assim, então teve um pouquinho de tolerância nesse sentido de já existir um conhecimento prévio dentro daquela família que, tipo assim, não era um bicho tanto de sete cabeças, embora, quando meu pai engravidou a minha mãe, ele teve de largar a vida de artista dele, né, para seguir um caminho mais seguro, assim, né, porque, pô, eu, por exemplo, se eu tivesse de ter um filho, sustentar uma família, cara, eu sozinho, se eu fizer algum erro, é único e exclusivamente um problema meu ali, né? Eu, moleque ali, o Marcelinho, de 17 anos. Agora, você tendo a responsabilidade de cuidar de uma família, um caminho mais desafiador, como é a arte, né? Mais incerto, por assim se dizer, ele acaba não sendo tão seguro para trilhar. E muitas vezes a gente fala dos nossos pais, né, da nossa família, de não acreditar ou não incentivar a gente no caminho nesse nosso sonho, mas de certa forma tem um pouco de cuidado ali, né? Tem um pouco de empatia com o fato deles quererem sempre o melhor para a gente, né? Então, se eles não conseguem entender o que é aquele caminho, do que se trata, é natural que eles sintam um certo medo ali, é natural que eles falem, não, mano, vocês não sabem o que você está falando, você não sabe o que você está fazendo, vai tomar jeito, vai tomar juízo. Então, tem um pouquinho de paciência, porque a maioria dos nossos pais, eles naturalmente não têm realmente esse discernimento, eles não têm esse conhecimento. Então, ao mesmo tempo que é duro pra gente lidar com esse tipo de situação, eu tive o prazer, né, a sorte de ter uma família que já vinha com essa bagagem, então eu não passei por isso, mas em outros âmbitos, em outras ocasiões, por exemplo, sogro, sogra, aí já não tem exatamente essa mesma, como é que posso dizer? Essa mesma tolerância, assim, né? Então, quando a gente interage com outros tipos de famílias, outros tipos de amigos ali e tal, natural que eles olhem com uma certa desconfiança, assim, tipo, mano, o que esse cara tá fazendo, entendeu? Então é isso, tem um pouco de empatia por eles também, né, de ver que às vezes esse temor deles é uma espécie de cuidado, né, querendo ou não. Pra você, tudo pode ser considerado arte ou existe algum critério? Então, é complicado, né, porque assim, se a gente vai de que tudo é arte,
meio que nada vira arte, né? Tipo, se tudo é alguma coisa, se eu classifico tudo como qualquer coisa, então vira meio que banaliza ali o termo, né? Eu falo um pouco disso também para a questão dos fundamentos do desenho, né? Se a gente pergunta, pô, o que é de fato um fundamento? Se a gente for lá da definição, né, do dicionário, o que significa a palavra fundamento? Fundamento ele vem de fundação, né? É algo que é o primeiro ali, a coisa básica, que a partir dela você constrói outras coisas. Isso é uma definição que existe no dicionário. Então, se as pessoas elas confundem e banalizam o termo fundamento para coisas que são muito genéricas, do tipo, sei lá, vou dar um exemplo aqui que normalmente eu gosto de dar, embora seja meio polêmico, mas a gente fala de anatomia, né? Muita gente gosta de anatomia, é um tópico super importante para o desenho, né? Para você conseguir desenhar as figuras. Mas, poxa, se o fundamento do desenho é tudo aquilo que a gente usa para conseguir desenhar todas as coisas, né? São os bloquinhos elementares. Se eu peço para você desenhar, sei lá, um mouse de teclado, saca? Se eu pedisse para você desenhar esse mouse aqui, sombreasse, fizesse a forma dele, esse mouse ele teria uma anatomia? Entende? Então, essa é a importância do critério. Porque você não precisaria, em tese, da anatomia para desenhar esse mouse aqui, né? Então, se a gente cria esse mar de definições e coisas... Imagina que se tudo que fosse importante para o desenho fosse um fundamento, você acabaria banalizando o termo fundamento, porque tem muita coisa que é importante para o desenho, entende? Então, da mesma forma, eu fiz um correlativo aqui, né, com as duas questões, mas se a gente pensa que tudo é arte, a gente acaba caindo numa certa banalização, né? Qualquer coisa que a pessoa faça ou interprete ali, ela consegue criar algum tipo de narrativa e daí já passa... Não é mais uma questão da forma ali das coisas, né? Então, eu acredito sim que existem critérios, só que, nesse sentido, os critérios eles existem, só que eu não me coloco na posição de falar quais que são esses critérios, saca? Mas, em uma opinião pessoal daí, né, eu gosto de classificar como arte, Marcelo, tudo aquilo que transforma coisas intangíveis, né, em tangíveis. Então, por exemplo, o que é uma coisa intangível? Pô, sentimentos, né, sei lá, tristeza, emoções, felicidade, alegria, algum conceito, às vezes até mesmo, né, sei lá, não sei, uma injustiça, alguma coisa do gênero. Então, se a gente pega essas coisas que são abstratas, que elas não são palpáveis, e a gente consegue transformar isso a partir de algum material, de algum meio, pode ser visual, pode ser uma música que você escuta, que você sente aquele sentimento, pode ser, sei lá, uma dança. Nesse sentido, eu gosto de ser mais genérico, assim, qualquer coisa que transforme coisas intangíveis em coisas tangíveis, né, que consiga comunicar isso. E para mim a natureza da arte, ela realmente é uma comunicação, né, de você transmitir aquilo, é considerado arte. Então esse é o critério que eu particularmente gosto de usar, mas não é uma imposição, não é algo que eu estou batendo mata, até porque essa é uma discussão que vai muito além, né? Assim, existem muitas técnicas, né, para poder criar arte, e a gente queria saber se você segue alguma específica ou se você tem preferência por alguma. Então, técnica é um pouco complicado, porque você falaria técnica mais num conceito mais específico, assim, porque ela é uma palavra que ela pode ter uma gama de aplicações, né? Então, você fala, tipo, uma técnica em específico, sei lá, tipo, perspectiva estilo de linear, arte. uma coisa. Um estilo, você diz? Um estilo Eu de diria arte. que um estilo de arte. Eu gosto de focar no mangá hoje, né? Porque, de certa forma, foi o que eu acabei me especializando, foi pros caminhos que eu acabei trilhando. Mas eu sinto que o mangá, como toda arte, né? Ela acaba tendo como princípio justamente as coisas que compõem todos os desenhos, né? Os fundamentos ali, as bases. Então, por mais que o mangá ele seja o resultado final, o que faz o mangá, de certa forma, é a boa base ali, né? É o que define todos os desenhos, é o que está por detrás de todos os desenhos. Então, eu acredito fielmente que o que, pelo menos, funcionou muito para mim foi ter investido bastante tempo nas coisas que compunham todos os estilos, nas coisas que eram comum a todas as coisas, por assim se dizer, né? Então, foram os fundamentos, né? Resumindo, eu classificaria dessa forma, pois, por mais que o estilo, né, igual você tenha feito a pergunta, seja o mangá em si,
que estava por detrás disso, para mim, era mais importante, que é o conceito dos fundamentos ali e tal. Agora a gente vai mais para sua vida profissional e a gente queria saber se você já fez algum curso ou você aprendeu tudo autodidata mesmo. Então, a questão de curso é meio coisado, porque assim, se a gente for parar para pensar em termos de grana aqui, né? Eu já consumi vários materiais e coisas pagas lá na gringa, mas nunca a nível de curso, assim, né? Porque eles tratam como aqueles programas que eles fazem, que tem horários fechadinhos ali e tal. Então, quando eu comecei, aquilo ali era uma fortuna pra mim, e acho que até hoje deve ser assim, papo de R$ 10.000, você vai pagar num bootcampzinho pra fazer, então assim, pra mim era inviável. Mas eu já paguei bastante em processo de artista independente. Nossa, isso daí foi o que eu mais gastei dinheiro, foi vendo como é que os outros ali, o chinês fazia, comprava coisa, o chinês falando tudo em chinês ali, só para ver ele fazendo passo a passo ali. Gastei muito dinheiro nisso. Hoje em dia eu vejo que não foi tão produtivo, porque, novamente, o que eu vi o chinês fazendo ali, pô, e eu tentava fazer igual, eu achava que eu estava aprendendo, achava que eu estava evoluindo, não era tão produtivo para mim, porque eu não sabia a bagagem que aquele chinês estava carregando, né? Eu vi ele aplicando direto os valores ali, fazendo a paleta de cores ao vivo, e eu tentava fazer também sem ter a mesma experiência que ele tinha, entendeu? Então, gastei uma grana com isso. Hoje em dia eu vejo que talvez não tenha valido tão a pena assim, nessa questão de artistas independentes. Mas teve outros programas que eu fiz que eu achei legal, assim. O curso de anatomia do Proco é bem bacana. Embora muita gente fale, né, muito... A gente tem esse certo viralatismo de achar que as coisas lá na gringa são muito bons e tal, mas a maioria das coisas que eu comprava de curso da gringa, de coisa de... eu vejo, é muito comum, né? As pessoas falam, não, isso aqui é qualidade da gringa. Não, porque isso aqui é um curso que... Esse tipo de material aqui você só vai ver lá no estrangeiro, isso e aquilo. Mas das coisas que eu comprava, mano, eu recebia assim, MP4 via e-mail, assim, sabe? Para você baixar e se virar. Não tinha absolutamente nenhum tipo de suporte, nem crítica, nem feedback. Novamente, para mim, que pagava o quê? Quinhentão na conversão do dólar, aquilo era uma fortuna. E especialmente com a minha idade que eu tinha. Agora, se eu tivesse de entrar num bootcamp da vida, num programa sério deles, né? Para mim já era inviável, que daí eu acredito, né, que teriam suporte, seria um negócio mais fechadinho, né? Então, por isso que eu falei, essa é uma pergunta um pouco complicada, porque você já fez um curso? Na teoria sim, né, sei lá, o do Proco, mas, novamente, pô, o que seria esse curso? Um monte de videoaula que eu recebi ali, que eu não tive nenhum tipo de auxílio ali das pessoas e tal. Então, é uma pergunta meio difícil de categorizar, assim, né? Dessa perspectiva dos cursos, teria mais alguma coisa que, na sua jornada, aí pode ver na linha do tempo no momento que você quiser, a sua jornada aí, desde criança até agora, tudo que você passou, assim, quais são os obstáculos, assim, que você enfrentou? Não, assim, não precisa ser obstáculos, assim, mas também o que você poderia fazer diferente? Claro que, assim, olhando a perspectiva, que tudo que você fez valeu, tá? E, enfim, você é o que você produziu até agora, mas... e se eu pudesse mudar alguma coisa ali, o que seria? Eu acho que eu deveria ter sido menos assoberbado e deveria ter, sei lá, baixado a cabeça mais e escutado quando alguém falava, tipo, pô, teu retrato não tá tão bom assim, pô, dá pra você melhorar aqui. Isso que é complicado, porque tipo, sempre vai ter aquela pessoa que desmerece na maldade. É complicado ouvir esse tipo de crítica, mas saber filtrar as críticas e aceitar ajuda, de certa forma, assim. Então, por exemplo, eu tenho um aluno, que é o Kazuki, ele tem uns 17 anos. Cara, ele já tá fazendo tirinhas de, tipo assim, coisas que eu não fiz em 5, 6 anos, ele tá fazendo em 2. Ele foi meu aluno. Não só meu aluno, não tô falando, tipo assim, ele fez porque fui eu que ensinei. Não, ele buscava ajuda, entendeu? Ele conversava com outras pessoas, ele fazia mentoria com outros professores, ele sempre foi uma pessoa diferente de mim, né? Que era um cabeça dura que achava que ia conseguir fazer tudo ali e tal, e aprender ali, olhar o chinês e fazer igual. Ele conseguiu fazer as coisas muito mais rápido, em parte um pouco por conta dessa personalidade dele, de conseguir
enxergar ali o que ele estava fazendo, ver de errado e filtrar as críticas ali. Eu convivi com um caso que, mano, ele é um garoto brilhante. Caso que é o nick dele, né? O nome dele é Carlos Eduardo. É o Cadu. Eu tô falando porque é a força do hábito. Mas, enfim, eu diria que seria isso mesmo, de você tentar buscar bons mentores, boas pessoas que já trilharam esse caminho e, ao mesmo tempo, saber filtrar, né? Ver se você não tá, eventualmente, absorvendo uma coisa negativa para você, né? Porque tem críticas e críticas e também você, ao mesmo tempo que você buscar ajuda, você não sair do seu próprio caminho, saca? Você não tentar trilhar exatamente o caminho de uma pessoa, né, que você tá vendo que deu certo ali, porque você não é aquela pessoa ali e tal, né? Você precisa ter o seu próprio caminho. Eu também queria perguntar, porque Hum, a gente sabe, né, que na área da arte, a não ser que você seja extremamente sortudo, já tem algumas ligações com outras pessoas, você não consegue, tipo, se conseguir inserir, né? dinheiro nessa Aham, área tão facilmente, ainda mais logo de uhum, início. Aí eu queria uhum, saber se nessa sua jornada aí uhum, para eventualmente se tornar um quadrinista, você uhum. chegou a trabalhar com alguma outra coisa para ganhar Sim, dinheiro de lado enquanto você. sim, 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 sim. E é muito comum isso, tá? É extremamente comum. Eu, por exemplo, fui programador uma época. Antes de ser programador, eu trabalhei numa produtora de jogos, mas aí eu trabalhava com um desenho, né? Eu fazia um pixel art ali. Só que assim, era para uma produtora da própria faculdade, era meio que uma bolsa, assim, entende? Então, assim, a grana que eu gastava na faculdade era muito maior do que o que eu ganhava de bolsa. E acabava não sendo rentável. Eu fazia algumas comissões também, só que eram coisas muito esporádicas. Eu dificilmente conseguia. Eu não sentia firmeza ali no que eu estava fazendo, entende? Eu não sentia segurança. E isso, esse caminho mais tortuoso, assim, eu acredito que seja da maioria dos artistas. A maioria dos artistas que eu conheço, que eu tenho um contato, eles não são artistas que trilharam uma linha reta, assim, tipo assim, o cara queria ser quadrinista e ele terminou sendo quadrinista, entendeu? A maioria não é assim. Eu, por exemplo, tenho um aluno que é o Alex, né? É o Red, o nick dele. A gente fala por nick porque é o que o pessoal conhece ali. Talvez a Cris ela conheça, porque, enfim, eu falo dele às vezes no canal. Mas o Red, eu fiz uma dinâmica com ele de construir um perfil na gringa lá, né, para o público estrangeiro, e ele conseguiu fechar as primeiras comissões, as primeiras encomendas dele ali, em papo de 2, 3 meses. A gente tem toda a documentação desse processo, do que ele precisou fazer, de quais posts que ele fez, de quais conteúdos que ele postou, dentro desse perfil, dessa documentação que a gente fez. Só que o que acontece? O Red, ele também não. Por mais que ele tenha demorado só 3 meses para conseguir fazer isso, ele precisou, né? 3 meses eu estou falando de construção do perfil, de criar, de postar, de ter estratégia para captação de público, desse tipo de coisa. Mas se a gente olha para trás para o Red, a gente vai ver que ele passou os últimos 2, 3 anos investindo intensamente em melhorar o desenho dele, melhorar a técnica dele, de se comunicar com a arte expressivamente, de ter uma proposta de desenho muito sólida. Se eu passar o perfil dele para vocês, vocês vão ver que, cara, você vai bater o olho, você vai saber exatamente o que ele está falando, para quem que ele está falando, o tipo de desenho dele, o que você vai receber quando você seguir ele, entende? Você vai saber. Ele tem uma proposta muito clara. Agora, o Red, cara, o Red ele tem praticamente a minha idade. Nem sempre o Red trabalhou com arte, entende? E essa é a maioria da realidade dos artistas, pelo menos com que eu tenho contato. Não é uma linha reta, assim. Então, tipo, às vezes, o que acontece também, muitas vezes, o cara ele quer ser quadrinista, que foi o meu caso, de certa forma. Ele quer ser quadrinista e ele precisa conquistar o público, né? Eu, como quadrinista independente, eu não tenho editora, eu preciso publicar minha obra por conta, eu vou precisar construir o público. Daqui para cá, eu vou ter um período que eu vou precisar trilhar, né? Então, eu preciso, de certa forma, rentabilizar esse projeto até eu chegar aqui. Uma forma que eu encontrei de fazer isso foi começar a ensinar também, né? Foi o quê? Abrir curso, abrir vaga de mentoria, para que eu consiga viabilizar financeiramente esse projeto até eu conseguir chegar. Uma coisa que eu vejo que é muito comum acontecer, especialmente se falando de arte, de todo esse sentimentalismo, é a pessoa ela ir com uma visão muito romantizada assim, né? Então,
eu vou viver da minha arte, eu vou vender meus desenhos aqui, e eu vou me expressar, eu vou ser um grande artista. E isso fica muito no campo do romance, assim, sabe? De você viver o sonho e você não fazer nenhum tipo de planejamento financeiro, nem de viabilidade para aquele projeto de fato acontecer. Então, esse é um erro muito comum que eu vejo as pessoas cometerem. Então, pô, se você vai fazer um projeto grande, como um quadrinho, que é algo que demanda tempo, você vai precisar de grana para imprimir as coisas, para captar público, para fazer campanha de marketing, para fazer distribuição, para bancar a logística, para bancar os lugares onde as coisas vão ficar, cara, isso não vai sair do chão assim, sabe? Existe toda uma série de pré-requisitos que você vai precisar ter. Isso invariavelmente envolve dinheiro, né? De você investir ali para você ter o retorno depois, se você tiver algum retorno, que é o que a gente vai ver aí se vai rolar ou não. Por que você criou o canal no YouTube? O que te motivou, assim, nesse caminho? Então, eu comecei a fazer a faculdade lá de programador, né? Eventualmente, eu descobri que para eu terminar aquela faculdade, eu ia precisar fazer um estágio. Entrei no estágio contra a minha vontade, né? Porque eu estava ali só para ganhar um tempo. Entrei no estágio para conseguir pegar meu diploma e vazar dali. Eu fui evoluindo ali na carreira como programador mesmo. Comecei a ir para o banco. Fui para um banco. Comecei a ganhar muito bem. Isso já era o quê? O BMA, que eu comentei com vocês no final do meu terceirão, foi em 2013. Essa época que eu falei do banco já era 2020, mais ou menos assim. E tava ganhando legal ali no banco e tal. Só que eu era extremamente infeliz, né? Eu era uma pessoa que, pô, tava ali meio que por acaso, porque fui chamado numa lista de espera para um vestibular que eu não estudei, fazendo uma parada que eu não gostava, e eu só tinha entrado naquela porcaria daquele estágio porque eu precisava terminar aquela faculdade que eu também não quis, e do estágio eu fui pro emprego que, enfim, a minha vida ela tava de ponta cabeça, assim, né? Não era nada do que eu tinha planejado. E, eu nunca parei de fato de desenhar, né? Eu sempre continuava ali orbitando e entre os intervalos ali, no horário do almoço, no metrozão mesmo, eu sempre estava desenhando, sempre estava tentando voltar, embora a rotina lá sempre acabasse oprimindo essa vontade que eu tinha, né? Eu comecei a documentar um pouco essa minha trajetória, só que não em canal de YouTube, eu comecei escrevendo no blog. Eu tinha um blog do Desenho Mestre. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler blog dessas épocas, mas antigamente o pessoal ele lia bastante blog, essas coisas, mas para você ser recomendado, né, por exemplo, se você escreve algum artigo no blog, para você aparecer ali nas primeiras buscas do Google, o teu nome, né, o nome da tua URL, ela precisa ter alguma coisa a ver com o que você está pesquisando, né? Então, se você quer, sei lá, está pesquisando lá, como emagrecer, se o nome do seu site for emagrecer agora, muito possivelmente o Google vai linkar as duas coisas e vai recomendar mais aquele site, entende? Então, por isso que eu coloquei o nome do blog originalmente como Desenho Mestre, porque todas as outras coisas relacionadas a desenho já estavam sendo utilizadas, aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou colocar aqui para as pessoas me encontrarem, para eu começar a escrever e tal. Aí a única coisa que tinha disponível era Desenho Mestre. E eu criei o blog, né? Eu criei o blog bem antes de criar o canal no YouTube. Eu documentei ali, escrevi artigos, só que ninguém lia essa porcaria desse blog. Era um fracasso atrás do outro nessa época de trabalho. E ninguém lia a porcaria do blog que eu fazia. Eu escrevia basicamente para mim mesmo. E mesmo tendo tomado esse cuidado, né, de colocar o nome desenho ali no nome da minha URL, né, desenhomestre.com.br, que era o blog que eu tinha, e ninguém lia ali e tal. Então, era uma vontade minha, era basicamente um diário que eu tinha ali. E nisso, teve um artigo que eu fiz, bem despretensioso, assim. Eu acabei colocando um vídeo em anexo nesse blog. E esse vídeo em anexo, bem bobão, assim, um vídeo extremamente tosco, que eu nem falava no vídeo. Eu só ia fazendo um passo a passo, assim, ó, todo toscão, assim. Coloquei uma música, todo mundo me xingou lá nos comentários do YouTube, falando que a música tava triste demais, que era isso, que era aquilo. Era um tutorial de desenhar olho no estilo de anime, era uma coisa bem toscona, assim mesmo. Era só para complementar o que eu tava falando ali no artigo. E o vídeo no YouTube ele começou a bombar. Sendo que meu blog ele nunca
que era onde eu investia meu tempo, ele nunca tinha dado frutos, entendeu? Daí eu falei assim, pô, velho, é claro que as pessoas não estão me conhecendo, claro que as pessoas não estão lendo as coisas. Que tipo de artista vai parar pra ler um blog, né? Que tipo de pessoa? As pessoas estão no YouTube, né? E daí foi a partir desse, dessa coincidência que eu falei assim, vou criar, vou começar a postar coisa no YouTube também. E daí virou o canal Desenho Mestre, né? Que o Desenho Mestre ele só existe, na verdade, por conta do site, né? Do blog, porque eu precisava que as pessoas me encontrassem no Google e não no YouTube. É engraçado porque às vezes chega um ou outro perdido lá no comentário falando, pô, você não é mestre coisa nenhuma, fica quieto aí, você não é mestre. Nem, eu não tive culpa, cara. Mas enfim, é só um desabafo aí. Pera, não sei se vai ter muito a ver agora que você já Sim, sem falou problema. que quadrinista sempre foi o seu sonho, assim, e tal. Uhum. Mas tendo em conta que o desenho se tornou o seu trabalho, que você não faz apenas quadrinhos, né? Você dá curso, você grava Sim. vídeo, você faz isso Uhum. tudo. Uhum. Você ainda sente o mesmo prazer, o mesmo gosto por desenhar que você sentia antes, por exemplo? Com certeza, com certeza. Principalmente quando eu tô fazendo algo que eu gosto. Então, por exemplo, pô, as páginas do quadrinho que eu tô produzindo. Cara, se me deixar, eu faço ali, passo os dias, passo as noites, viro as noites fazendo, vou dormir porque eu preciso dormir mesmo, saca? Mas o problema é que sobra pouco tempo para eu, de fato, dentro do desenho, todas as coisas que eu preciso fazer dentro do desenho, sobra pouco tempo para eu desenhar as coisas que eu quero desenhar, entende? Então, muitas vezes eu preciso, pensar em como é que eu vou fazer a melhor explicação para a aula de composição que eu vou dar em tal semana. Então, eu vou ter de gastar meu tempo naquilo ali, entendeu? Então, assim, não é como se... Não que eu não goste de fazer, eu gosto, mas não existe uma comparação assim, sabe? Com o meu sonho ali com o que eu preciso fazer agora para o momento. Ou então um vídeo que eu preciso fazer que de certa forma é marketing para eu conseguir o público, para tanto virar potenciais alunos para o curso, como também virar potenciais leitores para minha obra, entende? Então, eu preciso preciso distribuir o desenho em diversas frentes, em diversas competências. Existem coisas que eu gosto de fazer, existem coisas que eu não gosto de fazer tanto quanto eu gostaria, né? Como as páginas ali. Então, pro meu sonho inicial, ainda continuo com a mesma vontade. Só que para outras coisas, para outras frentes, não é exatamente a mesma coisa, né? E eu acho que isso é natural de acontecer em absolutamente qualquer profissão. Tá. Começando a falar também do seu projeto, né? Que a gente viu que Uhum. você tá fazendo aí um quadrinho e tal, seu próprio. Uhum. E eu também percebi, olhando seu Instagram lá, que você diz que o seu sonho é retomar a glória do quadrinho nacional. Aí Sim, eu sim. queria saber, tipo, de onde que veio isso, porque imagino que esse não era o seu sonho quando você era uma criança que queria se tornar um quadrinista, né? Então, sei lá, teve algum ponto assim que você falou, caramba, o quadrinho nacional foi com Deus, eu quero retomar essa glória. O quadrinho nacional ele nunca esteve com Deus em um primeiro momento, assim, né? Glória seria no sentido um pouco mais modesto da palavra, mas já esteve em momentos melhores, por assim se dizer. Já esteve em momentos muito melhores do que a gente está hoje. Para vocês terem noção, eu comentei que eu estava largando, né, o terceirão ali. Eu não estudei para Enem, eu não me preparei para uma vida acadêmica, né? Eu dei tudo para arte e não recebi nada em troca, de certa forma, quando eu estava aí meus 17 aninhos. Mas eu fiz isso porque existia na época um concurso, existia o BMA. Quem ganhasse o BMA ia ser publicado pela editora JBC. Antes do BMA, existiam outros concursos também. Existia, inclusive, ó, deixa eu ver se consigo pegar aqui, um almanac. Eu não sei se eu já comentei lá no canal, mas existia o almanac da Ação Magazine, que ela publicava autores independentes do Brasil, aqui, ó, que era e, e assim, para mim, que estava começando, olhar para isso daqui e pensar assim, pô,
eu posso estar publicado aqui, entende? Era algo que eu tinha o luxo de me imaginar, entendeu? Por mais que a ação não tenha sido um projeto que tenha durado muito, né? Foi algo que deu esperança, entende? Foi algo que me incentivou, foi algo que me motivou. Esse tipo de coisa é o que o pessoal de 16, 17 anos hoje não tem, saca? Definitivamente não tem nenhum tipo de iniciativa que o cara possa olhar e falar assim, caramba, cara, isso aqui tá acontecendo, posso ser eu ali, eu posso, entende? Não existe nada, não existe nada, é cenário de terra arrasada total. E por mais que assim, beleza, a ação não era um projetão tão grande, na verdade era algo mais underground ali mesmo, né, e tal. Era o quê? 5, 6 autores, e eles também faziam o quê? Um concurso, né, existia uma promessa de quem fizesse o concurso que iria publicar na revista. O ganhador desse concurso foi o Max Andrade. O Max Andrade é um quadrinista hoje que é relativamente conhecido no meio dos quadrinhos nacionais, né? E, pô, acredito que, em parte, a trajetória dele também foi impactada positivamente por esse tipo de iniciativa. Então, o que eu quero dizer com a questão da glória do quadrinho nacional? Eu falo que já existiu momentos melhores, embora esse daqui não tenha sido o melhor momento, tá? Antes, só que daí já não é minha época, né? Não sou tão velho assim. Mas o quadrinho nacional existiu já obras como Holy Avenger, que, pô, teve mais de 50 exemplares, exemplares não, capítulos, e isso para uma tiragem, né, um volume de capítulos para uma obra nacional, cara, é muito grande. Se a gente for parar para. Não lembro se eram 50 ou se eram 30, mas era nessa faixa assim. É muito expressivo a gente imaginar que existiu uma obra que era gráfica, que era imprimida, que as pessoas consumiam. A revista Dragão Brasil também, Combo Rangers. Antes existia uma cultura maior das pessoas olharem para o que era feito aqui. Hoje em dia, cara, literalmente as pessoas só olham para fora, infelizmente. E daí, novamente, o que a gente pode tirar disso? O que a gente pode fazer sabendo dessa conjuntura, entendeu? O que a gente pode fazer para não cair num esparrelo? Eu não sei se eu tenho essa resposta ainda, porque eu estou eu tô trilhando esse caminho. Então, eu não sei se eu vou não sei se eu vou poder responder. É, eu não, pode falar, eu quero saber. Eu quero saber tudo. Quem que vai responder pra gente, que eu não sei. Incrível essa conversa, sinceramente, porque, assim, eu falando por mim mesma, meu conhecimento sobre essa parte dos quadrinhos, desenho era 0,2, assim, enfim. E eu gostei muito também que você trouxe muito mais a perspectiva do como fazer e não, olha aqui o meu trabalho, como é lindo, veja, sabe? Sim. Isso que eu acho muito interessante é o que também tá faltando, né? Como fez, como faz, né? Da onde começa, como alcança, enfim, né? Mas você gostaria de falar mais alguma coisa? Imagina que uma turma tá vendo você, entendeu? Pessoinhas ali com vários sonhos e, enfim. O que eu falaria para as pessoinhas com vários sonhos é não tenham muito cuidado com os erros e você tem pouco espaço, de certa forma, para errar, assim, sabe? Então saiba ler ali o contexto que você tá, saiba fazer uma leitura muito interna do que você quer falar, do que você quer produzir, que tipo de público você quer atrair. Você precisa se conhecer muito bem, né? Porque o artista, ele precisa se expressar. Se você for uma pessoa que é oca, se você não tem nada para falar, se você não sabe... Você não é uma pessoa rasa, você não vai ter o que expressar naturalmente. E às vezes você tem alguma coisa para expressar, mas isso é difícil de você entender, né? É difícil de você ter aquela sensibilidade que a gente conversou no começo da conversa. Então, você precisa fazer essa leitura de quem você é, do que você quer falar, para quem você quer falar, de como você vai fazer isso e executar tudo isso com perfeição, assim, sabe? Porque dependendo do erro que você for tomar, se você colocar teus esforços em um caminho que ele vai te levar para um lugar que não é legal, dificilmente você vai ter uma outra oportunidade, assim, sabe? Então eu deixaria esse aviso meio amargo, mas não queria ter falado dessa forma tão dura, mas em busca da verdade. Mas infelizmente é isso. Estamos aqui para falar o papo reto, né? Se você errar, você vai pagar. É isso.
Certo. Marcelo, foi muito bom, então. Toda a nossa entrevista, nosso conhecimento, nós aprendemos muito, tenho certeza. E a gente também queria lembrar da Ana, que é uma colega nossa que infelizmente não pôde estar aqui por razões de estágio, entendeu? E ela é sua fã e vai participar de uma das suas classes, só não sei qual exatamente. Sim, legal. Então logo irá conhecê-la. E é isso, nós estamos aqui para agradecer, né, o seu tempo, sua disposição. E obrigado, é isso. Sim. Eu que agradeço por tudo aí. Sei lá, faz a divulgação aí do seu canal. Onde é que você tá mais presente? Eu sou o Marcelo, o meu canal é o Desenho Mestre. Eu raramente posto por lá, porque, né, como eu falei pra vocês, eu tô com muita coisa pra fazer e é isso aí. É isso. Não tenho... É isso. Tá bom? É isso. Tá bom, Fechou? então. Tá bom, É um prazer, gente.